just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. Oi gente, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse casaquinho fechado. Ele foi inspirado nas peças da Vanessa Montoro. Ela tem bastante o costume de fazer as peças com ponto relevo, então eu utilizei bastante isso na peça. Coloquei também alguns pontos invertidos, por exemplo, aqui a gente sobe com o ponto relevo. Aqui a gente sobe com o ponto relevo nessa direção, reto. E aqui a gente vem com o relevo nessa direção, nessa lateral. E depois aqui a gente volta a subir. Então aqui dá uma invertida nos pontos, que ficou ainda mais característico dela. Ela gosta bastante de usar os relevos e bem assim diferente, não é nada muito simétrico. Então essa sequência de pontos foi de uma peça que eu peguei dela. Mas não é bem um casaquinho, eu acho que é um vestido. Mas eu transformei em um casaquinho fechado. Coloquei e fiz uma gola maior do que a da peça que eu vi. E também as peças dela tem bastante pontos picô, né? Coloquei aqui no acabamento. Para fazer esta peça eu utilizei 2 novelos do fio Fiore. Nesta cor aqui, que não é bem um roxo, eu não vou lembrar o nome, não sei se é Bordeaux. É um nome diferente, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, mas essa cor é muito bonita. Eu utilizei, então, 2 novelos do Fiore. O Fiore, às vezes, ele é muito difícil de ser encontrado em outras cidades, já recebi muita mensagem falando disso. Então, se você quiser substituir... Bom, primeiro que se você não encontrar na sua cidade, você pode comprar online, nos armarinhos aí online. Ele é bem em conta, então por isso que vale a pena. Mas se você quiser substituir, você pode usar também a linha Anne, que ela tem quase a mesma textura. E a Camila também. Então ela pode ser sim substituída por outras, se você quiser. Então pro tamanho P eu utilizei 2. Eu não vou lembrar se foi 2 ou 2,5, porque eu utilizei as sobras que eu tinha. Mas é por aí, entre 2 e 2,5 pro tamanho P. Pro tamanho M, aí vai ser 3 novelos. Pro G, eu acho que vai ser 3,5, GG 4 novelos, tá? Esse fio, ele rende bastante, ele tem 500 metros. Então, não tem necessidade de comprar muitos novelos, não, tá? A agulha que a gente vai utilizar é a agulha 2,5. E a gente vai precisar também de botões. Aqui nessa peça eu utilizei 3 botões, mas eu achei que faltou. Eu queria colocar 4. Na verdade, eu não coloquei 4 porque eu não tinha mesmo. Então, se você for fazer, já compra aí mais botões pra colocar. Porque senão aqui vai ficar abertinho, ó. Pera aí. Aqui, ó. Entre um botão e outro, ele fica mais abertinho. Então, se você colocar mais, né, ele vai fechar melhor. Aqui também eu utilizei um forro na parte de dentro, mas eu coloquei só nessa parte aqui, onde tem esses buraquinhos, porque o resto da peça é toda fechada. Então, se você quiser colocar um forro só nessa parte, compra também um tecido da mesma cor, né? Porque, ó, pra não dar pra ver aqui. Ou pega qualquer tecido que você tiver aí na sua casa e corta só o pedaço aqui suficiente pra colocar nesse vãozinho, igual eu fiz, ó. Pode ver que ele começa aqui e termina aqui. Então, eu coloquei só um pedacinho mesmo. Então, só mais uma coisa importante sobre o tamanho. Essa peça eu fiz no tamanho P, mas durante as aulas eu passo as medidas dos outros tamanhos também, pra vocês já terem uma base. Mas é importante, eu sempre falo, medir no corpo e não pegar as minhas medidas, porque talvez não esteja certo, tá? Alguma das coisas erradas que eu falei no vídeo foi o tamanho da largura. Eu falei pra vocês que tinha que fazer o tamanho de ombro a ombro,
mas é importante fazer um pouquinho a mais, senão vai ficar muito justo. Então, você sempre vai fazer o tamanho do ombro a ombro mais 5 centímetros. Então, quando chegar a parte dessa, de passar as medidas, eu vou colocar a medida e vou colocar mais 5 centímetros aqui na tela, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem e fiquem aí com a aula. Bom, gente, nós vamos começar então pela parte das costas, que essa parte aqui minha aqui já tá pronta. Então, para começar lá nas correntinhas, a gente vai precisar fazer uma quantidade que seja a medida certinha do ombro a ombro, ou pelo menos que passe, assim, no mínimo 5 centímetros a mais. Não pode ser a menos, senão não vai dar certo, vai ficar muito pequeno em relação à largura. Então, se passar uns 5 centímetros a mais do que a medida que você tem, não tem importância, eu acho que é até melhor ficar um pouco mais soltinho. Então, se você quiser passar um pouquinho da medida, não tem problema. Então, você vai medir aí ombro a ombro. Eu vou deixar os centímetros aqui na tela para vocês de base, mas talvez não esteja certo. Então, vocês têm que medir realmente aí com a fita métrica, porque cada pessoa tem um corpo. Então, eu coloco aqui mais ou menos para vocês terem uma base de quantos centímetros é, tá? É só medir o ombro a ombro e pronto. Enfim, é importante aqui nessa peça você utilizar uma linha mais parecida que a minha possível. Eu tô usando aqui a Fiore, né, como eu já falei nos materiais, porque essa peça em particular, ela tem uma sequência de pontos muito única. Então, vai ser muito difícil a gente aumentar para um outro tamanho ou diminuir. Eu estou fazendo o tamanho P, então eu vou dar uma dica para vocês de como aumentar para os outros tamanhos, mas é importante você estar utilizando um fio mais parecido que o meu para que isso dê certo, porque eu vou passar para vocês a quantidade de correntes. Mas se você estiver utilizando um fio muito mais grosso que o meu, essa quantidade de correntes vai ficar muito maior. A mesma coisa se você estiver utilizando um fio mais fino que esse daqui, a quantidade de correntes que eu passar para vocês vai ficar menor do tamanho que você precisa. Então, para que a peça dê certo, é importante você fazer com uma linha igual a minha, que é a Fiore, ou parecida. A gente tem aí a linha Anne, a linha Camila, essas linhas assim, tem a textura parecida, a grossura é quase a mesma, então não vai dar tanta diferença. Então, eu vou passar agora a quantidade de correntes. Para o tamanho P, a gente vai precisar de 83 correntes mais 2. Então, vai ser 85 correntes. Para o tamanho M vai ser 93 mais 2. Eu falo as mais 2 por causa do ponto alto que a gente vai ter que subir na primeira carreira, tá? Para o tamanho G vai ser 103 mais 2 correntes. E o GG é 113 mais 2. Eu vou deixar aqui na tela também para vocês, para ficar melhor. Então, você faz as correntinhas, no final aumenta mais 2 para poder subir a próxima carreira, tá? É somente isso. Então, você vai utilizar aí a quantidade do seu tamanho, mas além de fazer a quantidade, tem que contar também os centímetros para ver se tá certo, tá? Eu vou dar uma dica aqui para caso você esteja utilizando um fio mais grosso e for fazer o tamanho M. Se você for fazer o tamanho M e está utilizando, por exemplo, a linha Charme, que ela é um pouco mais grossa do que a Fiore, se você fizer as 93 correntinhas mais 2, ele vai ficar muito mais grande do que você precisa. Então, você utiliza o tamanho P para poder fazer. Então, você inicia com 83 mais 2, por conta da sua linha que é mais grossa. A mesma coisa para o tamanho G, você diminui o tamanho, então se você estiver utilizando uma linha mais grossa e for fazer o G, você segue o tamanho do M. Se você estiver utilizando uma linha mais grossa e for fazer o tamanho GG, você diminui o tamanho, você faz então o tamanho G. Então, essa é uma dica para caso você utilize uma linha mais grossa, né? Caso não encontre realmente uma linha parecida igual a minha e utilize mais grossa, é só você diminuir um tamanho
pra ficar certinho. Mas como eu falei lá no início, se passar um pouquinho dos centímetros que você precisa, não tem problema, porque é até melhor ele ficar um pouco mais largo do que apertado, tá? Então é isso, essa é a dica que eu tenho para passar para vocês sobre medida. É muito importante essa parte, que é a parte principal, tá? Então vamos começar, eu vou fazer o tamanho P. Eu esqueci de falar para vocês que a sequência de pontos é diferente para cada tamanho, tá? Então, como eu estou fazendo o tamanho P, eu vou fazer a primeira carreira, como eu faria o tamanho P, e depois vocês não fazem. Se você for fazer o outro tamanho, você não faz. Você vai fazer o tamanho M ou G. Assiste primeiro, eu fazendo só essa primeira carreira. Então, eu vou fazer a primeira carreira, e aí eu volto explicando para vocês como que faz para os outros tamanhos, tá? É que daí vai aumentar um ponto para cada bloco, só isso, para cada tamanho. Então, eu vou fazer a primeira carreira, não faz, só assiste. Quando eu terminar, eu explico como que você vai fazer essa primeira carreira para os outros tamanhos, como que aumenta, tá? Então, eu fiz aqui as 85 correntes. Deu aqui a medida que eu precisava do ombro a ombro. Então, aqui, eu já subi as 2 correntes que eu precisava. Eu vou pular aqui 3 correntes, e na terceira é onde eu vou fazer um ponto alto. Então, essas correntes que eu pulei, a gente já conta como primeiro ponto alto. Vou na próxima corrente, faço um ponto alto. Próxima, um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto para cada corrente de base até eu ter 18 pontos altos. Então, vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui, então, os 18 pontos altos. Aqui, agora, a gente vai pular uma correntinha, e na próxima eu vou colocar 3 pontos altos nessa mesma corrente de base. Ficando assim. Pulo uma corrente, na próxima eu vou fazer apenas um ponto alto. Pulo uma corrente, e na próxima coloco mais 3 pontos altos nessa mesma corrente de base. Agora, vou pular uma corrente de base, e a partir da próxima eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até eu completar 13 pontos altos. Fiz aqui os 13 pontos, e agora eu vou repetir essa sequência aqui de novo, ó. Vou pular uma correntinha, na próxima vou fazer 3 pontos altos nessa mesma corrente de base. Vou pular uma corrente, e na próxima faço um ponto alto. Pulo uma corrente, na próxima coloco mais 3 pontos altos nessa mesma base. Aqui eu vou pular um ponto de base, e a partir do próximo vou colocar um ponto alto para cada ponto de base até completar novamente 13 pontos altos. Feitos 13 pontos, eu vou repetir de novo aqueles 2 bloquinhos ali de 3 pontos. Ó, vou pular uma corrente, na próxima faço 3 pontos altos nessa mesma base.
Feito o bloquinho, a gente pula uma corrente, na próxima vou fazer um ponto alto, pulo uma corrente, na próxima coloco 3 pontos altos na mesma base. Pulo uma corrente e a partir da próxima vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até completar 18 pontos altos, que vai ser até chegar aqui na minha última corrente da carreira. Terminei então aqui os 18 pontos. Então aqui a gente pode perceber que a gente fez uma sequência. A gente começou com 18 pontos, fizemos 2 blocos. Aí fizemos 13 pontos, 2 blocos, 13 pontos, 2 blocos e 18. Então a sequência seria para o tamanho P, 18, 13, 13, 18. Com os bloquinhos no meio, tá? Então, para os outros tamanhos vai ser diferente, como eu falei, a quantidade de pontos altos. Os bloquinhos é o mesmo, é a mesma coisa a parte dos bloquinhos para todos os tamanhos. O que vai mudar é a quantidade de pontos altos aqui nessas sequências que a gente tem. Então, eu vou falando a quantidade que você vai fazer para o seu tamanho, eu vou falar do P até o GG, vou deixar aqui na tela para vocês. Então, você vai fazer aí conforme a medida que você estiver fazendo. Então, para o tamanho P, como eu já falei, é 18, 13, 13, 18. Para o tamanho M, vai ser 21, 15, 15, 21. Para o tamanho G, você vai fazer 24, 17, 17, 24. E para o GG, você vai fazer 27, 19, 19, 27. Então, é essa sequência certinho. Quando você terminar aí a sua primeira carreira, conta os centímetros para ver se tem a medida sua ombro a ombro, tá? Se não tiver, se tiver muito grande, você volta e faz um tamanho a menos do que o seu. E se estiver muito pequeno, você faz um tamanho a mais do que o seu. Mas tem que seguir essa quantidade certinha de pontos que eu passei, senão o nosso desenho do ponto não vai dar certo, tá? Então, se você estiver fazendo aí o tamanho M, G ou GG, eu vou fazer aqui agora a segunda carreira, vocês não fazem essa parte, apenas assiste. Quando eu chegar no final, eu volto falando a quantidade para cada tamanho. É só nessas duas primeiras carreiras que tem esse esquema, depois a gente só vai seguir a sequência de pontos que a gente fizer aqui. É só nessas duas primeiras carreiras que é assim. Então, se vocês não estiverem fazendo tamanho P, não faça essa carreira aqui agora, apenas assiste. E aí você faz depois na sequência que eu vou passar. Então, para o tamanho P, para quem estiver fazendo aí junto comigo o tamanho P, nós vamos fazer assim. Vou subir aqui, então, 3 correntes, vou virar. Aqui, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto, até completar 5, tá? Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Então, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos. Agora, no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto duplo em relevo. Na verdade, 2 pontos altos fechados juntos em relevo. Então, aqui, ó, aqui a gente tá do lado avesso, tá? O nosso lado direito é aqui atrás, que foi onde a gente começou a primeira carreira. Então, aqui, pra gente fazer o ponto alto em relevo, a gente vai deixar o relevo pro lado direito. Então, a gente vai dar 2 laçadas. A gente vai dar uma laçada. Vamos vir, ó, no próximo ponto, eu venho por trás aqui do ponto, sair com a agulha aqui pra frente, tá vendo? Eu vou voltar
lá pra trás com a agulha, pegando somente esse ponto aqui, que é o ponto seguinte. E vou pegar uma laçada, puxo, tenho 3 laçadas na agulha. Pego uma laçada, vou eliminar 2, fico com 2 na agulha. Agora eu vou repetir de novo esse processo. Então, ó, pego uma laçada, venho aqui por trás desse mesmo ponto, ó, venho com a agulha aqui pra frente e levo a agulha lá pra trás, pegando esse mesmo ponto. Pego uma laçada, puxo, essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, fiquei com 4 laçadas na agulha. Pego uma laçada, elimino 2, fiquei com 3. Pego uma laçada, elimino as 3. Então, fizemos aqui, eu só vou arrumar aqui agora, certinho. Fizemos 2 pontos altos fechados juntos em relevo. É só esse ponto que a gente vai ter aqui e no final a gente vai fazer igual, é só isso. Agora, eu vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto, eu vou fazer até completar 5 pontos. Já tenho aqui 3. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, o próximo vai ser um ponto alto em relevo, mas é só um ponto, não é 2 fechados juntos, tá? Então, eu vou vir aqui por trás do ponto seguinte, venho por trás e vou lá com a agulha lá pra trás, ó. Pego uma laçada, puxa, tenho 3 laçadas na agulha. Pego uma laçada, elimino 2, pego uma laçada, elimino 2. Ponto alto em relevo. Agora, eu vou fazer mais 5 pontos. Vou no próximo, faço um ponto alto. Próximo, segundo ponto alto. Próximo, terceiro ponto alto. Próximo, quarto. E próximo, quinto. Então, fiz 5 pontos altos. Próximo ponto, vou fazer mais um ponto alto em relevo lá por trás. Então, pego uma laçada. No próximo ponto, eu venho com a agulha aqui pra frente. E vou com a agulha lá pra trás, pegando então esse ponto seguinte. Pego uma laçada, puxo, pego uma laçada, elimino 2, pego uma laçada, elimino 2. Então, fiz um ponto alto em relevo por trás. Então, aqui, fizemos essa primeira sequência aqui de pontos. Agora, a gente vai ter aqui esses 2 bloquinhos, né? Como que vai ser feito? A gente vai pular o primeiro ponto desse próximo bloquinho, eu vou no próximo, que é no ponto do meio, e eu vou repetir esse bloquinho. Então, eu faço 3 pontos altos nessa mesma base. Então, eu fiz, ó, bloco em cima de bloco, tá vendo? Aqui agora a gente tem o próximo ponto, que ele tá sozinho, a gente vai fazer um ponto alto em relevo lá por trás. Então, eu venho com a agulha pra frente e vou com a agulha lá pra trás, pegando então esse ponto seguinte. E faço aqui o ponto alto. Próximo bloquinho é a mesma coisa, a gente vem no ponto do meio, que é o segundo, e vamos colocar 3 pontos altos nessa mesma base. Gente, eu mudei aqui a luz, porque como essa linha é escura, eu acho que com essa luz, acho que vai dar pra ver melhor, né? Bom, aqui agora, vamos fazer no próximo ponto, um ponto alto em relevo lá por trás. Então, eu venho com o ponto lá, com a agulha lá pra trás, e faço um ponto alto. Fiz um ponto alto em relevo.
Agora eu vou fazer mais 5 pontos altos normais. Então, próximo ponto, primeiro ponto alto, próximo, segundo ponto alto, próximo, terceiro ponto alto, próximo, quarto ponto alto, próximo, quinto ponto alto. Fizemos 5 pontos. Próximo ponto vai ser um ponto alto em relevo lá por trás. A gente tá fazendo o ponto por trás porque aqui a gente tá do lado avesso. Feito o ponto alto em relevo, vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui já cheguei nos bloquinhos, né? Mas antes dele a gente tem aqui um ponto. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto em relevo por trás no ponto seguinte. Agora vem os bloquinhos de novo. Eu vou vir no ponto do meio desse primeiro bloco e vou fazer 3 pontos altos nessa mesma base. Vou arrumar aqui a luz para vocês enxergar melhor. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto em relevo por trás. E vou repetir a mesma coisa aqui. No próximo bloco, eu vou no segundo ponto e faço 3 pontos altos nessa mesma base. Próximo ponto, ponto alto em relevo. E agora a gente repete aqueles 5 pontos. Então, vou fazer 5 pontos altos, 1 ponto em relevo, 5 pontos altos, 1 ponto em relevo. Aqui eu faço nos bloquinhos, né? Um bloquinho, bloco em cima de bloco, aí relevo, bloco em cima de bloco, relevo. E aqui nos últimos pontos, mesma coisa. 5 pontos altos, 1 relevo, 5 pontos altos, e aí eu volto com vocês, tá? Então, vou fazer até aqui. Fiz então aqui até o final. Aqui no último bloquinho, eu segui, né, bloco em cima de bloco. Aí nos últimos 18 pontos, eu fiz um relevo, né, 5 pontos, um relevo, 5 pontos, e aí me sobraram 6 pontos. Aqui, em vez de a gente fazer um ponto alto em relevo normal, a gente vai fazer 2 pontos altos fechados juntos em relevo, igual a gente fez aqui no início. Então, como eu falei, vai ter um desse ponto aqui para cada ponta. Então, aqui, quando sobrarem os 6 pontos, a gente faz 2 pontos altos fechados juntos em relevo. Então, eu pego uma laçada. No próximo, eu vou pegar uma laçada, volto aqui nesse mesmo ponto por trás, pego uma laçada, puxo. Fico aqui com 4 laçadas na agulha. Pego uma laçada, elimino 2, fico com 3. Pego uma laçada, elimino as 3. Então, fizemos 2 pontos altos fechados juntos em relevo. Agora, sobrou aqui os 5 pontos, vou fazer um ponto alto para cada um dos 5. Terminamos aqui então a carreira. Essa é a sequência para o tamanho P. Antes de eu falar aqui a sequência dos próximos tamanhos, eu vou fazer mais uma carreira só para vocês entenderem melhor o desenho, tá? A sequencinha certinha. Então aqui, ó, vou subir 3 correntes, vou virar. Agora aqui a gente tá no lado direito, então os relevos agora vai ficar aqui pro lado da frente, tá? Não é mais pro lado de trás, tem que sempre estar atento nisso.
vou repetir aqui os 5 pontos, né? Então, eu faço um ponto alto para cada um deles. Feito aqui os 5 pontos, ó. Fiz aqui os 5 pontos. Aqui em seguida, a gente tem o ponto em relevo, que é aquele 2 pontos fechados juntos em relevo. A gente vai fazer ele. Então, eu pego uma laçada. Agora, o relevo, ele tá aqui pra parte da frente. Então, eu venho com a minha agulha aqui pra frente, ó. E pego o ponto assim, tá? Pego uma laçada, puxa. Ficando com 3 laçadas na agulha. Pego uma laçada, elimino 2. Pego uma laçada, venho de novo aqui por trás desse ponto. Pego uma laçada, puxo, fiquei com 4. Pego uma laçada, elimino 2, fiquei com 3. Pego uma laçada, elimino as 3. Tá? Bem simples. Aqui do lado da frente o relevo é mais fácil de fazer. Agora aqui eu vou repetir os 5 pontos altos seguintes. Então, faço um ponto alto para cada um dos 5. 3, 4, 5. O próximo ponto é um ponto alto em relevo, então eu faço, ó, venho por trás, faço ponto alto em relevo. Aí, tem mais 5 pontos. Faço os 5 pontos altos novamente. Então, aqui é só repetir, né, o que a gente fez na carreira anterior, mas sempre com o relevo agora aqui para a parte da frente. Fiz os 5 pontos, o próximo ponto é o ponto alto em relevo, a gente faz também ponto alto em relevo. Agora, vem aqui, em seguida, esses 2 blocos. No primeiro bloco, faço bloco em cima de bloco. Então, eu venho no segundo ponto e faço 3 pontos altos nessa mesma base. Próximo ponto é ponto alto em relevo, venho por trás e faço ponto alto em relevo. No próximo bloco, mesma coisa, venho no segundo ponto e faço 3 pontos altos na mesma base. Próximo ponto é o ponto alto em relevo. Próximo é 5 pontos. Vou repetir os 5 pontos. Tá vendo então que é só a repetição, né? Então aqui, olha só. Então é só repetir. Quando é os 5 pontos, a gente repete 5 pontos. Quando é ponto alto em relevo, a gente faz ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Quando é bloco, a gente faz bloco em cima de bloco. Então é só isso, vai repetindo conforme você vai fazendo os pontos. Aqui no final, a gente vai ter o ponto alto, 2 pontos fechados juntos em relevo, a gente faz também a mesma coisa e termina com 5 pontos. Então, é só repetição, sempre lembrando que agora o relevo tá do lado da frente, tá? Então, eu vou fazer a minha carreira aqui até o final e já volto para passar para vocês a sequência de pontos dos próximos tamanhos, tá? Já volto. Terminei, então, aqui a carreira, vou passar agora as medidas para os outros tamanhos. Então, vocês podem perceber que ele sempre tem uma sequência de bloquinhos, que é os pontos altos, né? Para o tamanho P, a gente sempre faz 5 pontos, relevo, 5 pontos, relevo, 5 pontos. Aí tem aqui a sequência de blocos, aí volta a repetir. 5 pontos, relevo, 5 pontos, blocos, 5 pontos, relevo, 5 pontos, blocos. E no final, 5 pontos, relevo, 5 pontos, relevo, 5 pontos. Enfim, você vai fazer, então, para o tamanho M, 6 pontos para cada sequência aqui, né, de 5 pontos, você, em vez de fazer 5, você vai fazer 6, tá? Então, vai ficar assim para o tamanho M, 6 pontos, relevo, esse relevo aqui, né,
maior, que é 2 pontos fechados juntos, então 6 pontos, relevo. 6 pontos, relevo, 6 pontos, relevo, bloco, relevo, bloco, relevo. Aí, 6 pontos, relevo, 6 pontos, relevo, bloco, relevo, bloco, relevo. 6 pontos, relevo, 6 pontos, relevo, bloco, relevo, bloco, relevo, 6 pontos, relevo, 6 pontos, esse relevo maior e 6 pontos. Então, a sequência é a mesma. O que vai mudar é aqui os 5 pontos, né? Para o tamanho P a gente fez 5 pontos para cada etapa, para o tamanho M vai ser 6 pontos para cada etapinha, tá? Podemos chamar, né, de fileira para ficar mais fácil. Para cada, eu vou pegar aqui a minha parte maior, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Que aqui já dá para ver certinho o desenho completo, então, ó. Então, olha só, aqui a gente tem as fileiras certinho, ó. Fileira de 5 pontos, relevo. Fileira de 5 pontos, relevo, fileira de 5 pontos, aqui os bloquinhos. Aí, fileira de 5 pontos, relevo, fileira de 5 pontos. Deixa eu aproximar aqui, ó. Tá? Então, para cada fileira aqui, você vai aumentar um ponto, tá? Então, você vai fazer aqui certinho, né? Por exemplo, aqui a gente tem 3 fileiras de 5 pontos. Você vai fazer 3 também, só que com 6 pontos cada. Então, aqui para cada fileira você vai aumentar um ponto. As fileiras são 3 fileiras, aí blocos. 2 fileiras, bloco, 2 fileiras, bloco, 3 fileiras. É assim, tá? Então, para o tamanho M você vai aumentar 6. Para o tamanho G você vai aumentar 7 e para o GG 8. Então, vai fazer 7 pontos, relevo, 7 pontos, relevo, 7 pontos. Blocos, 7 pontos, relevo, 7 pontos. Blocos e assim por diante. Para o GG vai ser 8, então vai ser 8 pontos, relevo, 8 pontos, relevo, 8 pontos. Blocos, 8 pontos, relevo, 8 pontos. E vai seguindo assim, tá? Então, é a mesma coisa que o tamanho P, a única diferença é que vai aumentar um ponto aqui para cada fileira, tá? Então, repetindo de novo, as fileiras aqui certinha, 3 blocos, aí 2 blocos, 2 blocos e 3. Essa é a quantidade de fileiras de pontos altos que a gente tem, tá? Então, você vai fazer aí e vai seguir a quantidade certinha para o seu tamanho. Então, você vai fazer aí a sequência do seu tamanho. Quando você terminar, você mede. Quando você terminar a primeira e a segunda carreira, mede aqui o comprimento para ver se tem a medida certinha do seu ombro, ombro a ombro, tá? Aqui no meu caso, o meu ele deu um pouquinho a menos do que eu precisava, mas não tem problema porque ele estica bastante, mas mesmo assim eu acho que vai ficar um pouco apertado, mas eu não vou desmanchar toda a peça para fazer tudo de novo. Então, no seu caso, já mede logo na primeira carreira, na primeira e segunda, para não ter esse problema de ficar muito pequeno, tá? Se ficar maior é melhor, mas se ficar mais pequeno, aí complica um pouco. E aí você vai vendo, então, né, se tiver no tamanho certo, aí você continua. Se tiver no tamanho errado, ainda dá tempo de você desmanchar e poder aumentar ou diminuir aí pro seu tamanho, porque você vai estar no início ainda. Aqui eu já fiz a minha peça, então não tem como desmanchar. Eu esqueci de medir lá na primeira carreira, então vou ficar com a peça assim mesmo, um pouco menor. Enfim, você vai fazer então essa sequência de pontos que eu mostrei pra vocês e vai repetindo, tá? Então, ponto alto em cima de ponto alto. Quando for o relevo, faz o relevo. Quando for bloco, faz bloco em cima de bloco. E assim por diante. Aquele ponto lá, 2 pontos fechados juntos em relevo, é só aqui no começo e no final. O último relevo, tá? Igual eu já mostrei aí pra vocês. Então, você vai seguir aí com essa sequência até atingir o comprimento que você quer. Aí, o comprimento também,
comprimento é opcional. Então, você vai fazer do quadril até chegar no ombro, até chegar um pouco abaixo do ombro, porque o ombro a gente ainda vai fazer 2 carreirinhas de ombro, tá? Então, até chegar um pouquinho abaixo do ombro. No meu caso aqui, deu 41 centímetros. Fiz ele maiorzinho. Mas se quiser, pode fazer também como cardigan, pode fazer um casaco maior, né? Então, essa parte do comprimento é opcional. É só seguir aí a sequência até atingir os centímetros que você quer, tá? Após você finalizar, então, essa parte, atingir aí a medida que você precisa, essa é a parte das costas. Nós vamos guardar ela e vamos agora fazer a parte da frente, que vai ser dividida em 2, porque é aberto, né? Então, a gente vai fazer aqui como se fosse metade e depois mais uma metade, tá? Então, agora a gente vai fazer a parte da frente, que é como se fosse essa daqui. Que é essa daqui, na verdade, já fez adiantado, ó. Que é a metade da parte das costas, tá vendo? Então, a gente vai fazer 2 metades. Eu fiz aqui, agora eu vou fazer aqui desse lado com vocês. Sendo que aqui no começo a sequência de pontos é igual. Só a partir daqui, ó, que vai mudar um pouco. Fiz um desenho diferente. Aqui tem algumas diminuições. E aqui também, ó. Vai diminuir bastante por parte do ombro. Aqui a gente vai ser colocado uma gola, então deixei um espaço maior pra gente poder fazer essa gola. Então é isso. Feita a parte das costas, a gente vai fazer agora aqui a parte da frente, que é como se fosse essa parte aqui. Ah, aqui nas costas faltou essa parte aqui, que vou colocar esse pontinho, ó, não sei se vai dar pra ver, que ele tem alguns pontinhos, ó, em relevo, tá vendo? Umas bolinhas. A gente vai colocar isso depois. Aqui também tem, ó, umas bolinhas, tá vendo? Então, a gente vai vir colocando aqui. Então, essa parte é opcional, se você quiser você coloca, se não quiser deixa assim mesmo, que também tá bem bonita essa peça sem esse toque final, tá? Então, eu vou deixar pra fazer depois. Agora, nós vamos fazer, então, a parte da frente. Como que vai ser feita a parte da frente? Vamos ter que pegar a nossa parte das costas pra poder saber com quantas correntes a gente vai iniciar. Aqui, a gente vai fazer uma divisão. Você pode ver que a gente tem 3 fileiras de blocos, né? Ó, uma aqui, uma, segunda e aqui terceira. Então, na minha peça eu tenho 3 fileiras de blocos. Na peça de vocês também vai ser 3 fileiras de blocos, porque a gente só aumentou os pontos altos, os blocos não, né? Então, aqui a gente tem 3 fileiras de blocos. Na nossa parte da frente, só vai ter uma fileira de blocos, tá? Só vai ter uma, igual aqui, ó. Uma fileira de blocos só. Então, o que a gente vai contar vai ser desde aqui da ponta até o último ponto, antes de iniciar a segunda fileira de bloco. Então, vai ser toda essa parte aqui que a gente vai contar aqui nessa parte das costas para ver quantos pontos iniciais tem, pra gente poder fazer o mesmo ali na parte da frente. Então, você começa contando aqui da ponta até o último ponto, antes de iniciar essa segunda fileira de bloco, tá? Vou aproximar aqui um pouco pra vocês verem, ó. Então, eu vou contar, ó, desde aqui, com todos esses pontos, até chegar aqui, no último ponto. A partir do último ponto, que vai começar aqui a minha segunda fileira de blocos, eu não conto, tá? Então, pega a sua peça aí, conta quantos pontos tem. Quantos pontos tiver, é o tanto de correntes que você vai iniciar a sua peça, mais 2, para poder subir a carreira. Então, aqui na minha... Aqui no meu eu tenho 43 pontos, contando daqui até aqui.
Então, eu vou iniciar agora 43 correntes mais 2. Então, eu vou fazer no total de 45 correntes. Para poder iniciar a parte da frente. Então, eu vou fazer um nó no fio. E vou subir as correntinhas até eu tiver no total de 45. Você vai fazer o mesmo pro seu. A sua quantidade pode ser diferente por causa do tamanho que você fez. Se você estiver fazendo o tamanho P, aí a quantidade é a mesma, tá? Feito aqui as correntinhas, eu vou repetir a primeira carreira que eu fiz lá na minha parte das costas. Então, é a mesma coisa. Vou iniciar com 5 pontos altos. Se você estiver fazendo o tamanho M, vai ser 6 pontos altos. O G, 7, GG, 8, tá? Então, aqui eu vou pular 1, 2, 3 e no quarta corrente faço um ponto alto. Já tenho 2 pontos. Próxima, terceiro ponto alto, próxima. Quarto. Na verdade, essa primeira carreira aqui, esqueci que ela é diferente. Essa primeira carreira a gente inicia com 18 pontos altos. 18 pontos, depois 13, 18, né? Então, vão ser 18 pontos altos, blocos e 18. Tamanho M vai ser 21 pontos altos, blocos e 21. Tamanho G, 24 pontos altos, blocos 24. E o GG, 27, blocos 27, tá? Então, é isso. Eu falei errado, não é 5, não. É 18. Então, vou fazer aqui 18 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, você segue aí a quantidade certa para o seu tamanho que você tá fazendo. Então, fiz os 18 pontos. Se você estiver fazendo o tamanho, vai fazer conforme o seu tamanho. Então, agora a gente vai fazer aqui o bloco. Eu vou pular uma corrente, no próximo ponto vou fazer 3 pontos altos nessa mesma base. Vou pular uma corrente, vou na próxima, coloco apenas um ponto alto. Pulo uma corrente, na próxima faço mais 3 pontos altos. Segundo bloco. Pulo uma corrente a partir da próxima, vou fazer um ponto alto para cada corrente, até obter até eu tiver de novo 18 pontos. Terminamos a primeira carreira, então aqui o meu ficou 18 pontos, blocos e 18 pontos. Para o tamanho M, como eu já falei, mas vou repetir de novo, vai ser 21 pontos, blocos e 21. Tamanho G vai ser 24 pontos, blocos 21. E o GG 27, blocos 27, tá? Essa vai ser a sequência para todos os tamanhos. Bom, agora a próxima carreira é a mesma coisa que a gente fez na parte das costas, só que agora no tamanho menor. A gente vai dividir aqui em fileiras. Então, aqui a gente vai ter 3 fileiras, blocos, 3 fileiras, tá? No meu caso, é o tamanho P, então cada fileira eu vou fazer com 5 pontos.
Se tiver fazendo tamanho M, cada fileira vai ter 6 pontos. G, 7 pontos e G, 8 pontos, tá? Então, eu vou subir 3 correntes, viro, próximo ponto, faço um ponto alto, próximo, ponto alto, até completar 5. 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos. Vou fazer agora o ponto, 2 pontos fechados juntos em relevo, só que lá para a parte de trás, porque aqui eu tô do lado avesso, né? O meu lado direito é aqui, então eu vou fazer o relevo por trás, tá? Ó, vou pegar uma laçada, no ponto seguinte vou vir aqui por trás do ponto, saio com a agulha lá atrás, ó. Pega uma laçada, puxa, pega uma laçada e elimino 2. Peraí, soltou aqui. Agora eu faço de novo porque são 2 pontos. Pego uma laçada, venho por trás desse mesmo ponto, pego uma laçada e puxo. Pego uma laçada, elimino 2, pego uma laçada, elimino todas. Ficando então com o relevo lá por trás. Vou fazer agora mais 5 pontos altos. Então, o próximo ponto faço um ponto alto, próximo, segundo, até completar 5. Feitos 5 pontos, eu vou fazer agora um relevo. Então, no próximo ponto, faço relevo lá para a parte de trás, tá? Vou fazer mais 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos, agora eu tenho mais um aqui antes de começar o bloco. Vou fazer o ponto alto em relevo lá por trás. Ó, terminando aqui então essa primeira parte. Chegou aqui agora os blocos, né? Então aqui nesse primeiro bloco eu faço bloco em cima de bloco. Vou vir aqui no segundo ponto do bloco e coloco 3 pontos altos nessa mesma base. Ficando bloco em cima de bloco. Próximo ponto, que é esse ponto alto sozinho, a gente faz o ponto alto em relevo lá por trás. Próximo bloco, venho no segundo, que é o ponto do meio, faço 3 pontos altos. Vou lá no próximo ponto, que é esse daqui, e faço o ponto alto em relevo por trás. Agora a gente vai fazer as fileiras de novo. Então, eu vou fazer 5 pontos altos. Mesma coisa do outro lado, tá? Fiz os 5 pontos, agora eu vou fazer um relevo lá por trás. Agora mais 5 pontos altos. O próximo relevo já é o último, então é aquele lá de 2 pontos fechados juntos, tá? Ó, fiz os 5 pontos, agora eu vou fazer aqueles 2 pontos fechados juntos em relevo. Pego uma laçada, venho por trás do ponto, pego uma laçada e puxo. Pego uma laçada, elimino 2, pego uma laçada, venho de novo por trás desse mesmo ponto. Pego uma laçada e puxo. Pego uma laçada, elimino 2. Pego uma laçada, elimino os 3. E agora eu faço os últimos 5 pontos. Então, ficou assim essa primeira carreira.
Como eu falei, 3 fileiras de 5 pontos, blocos, 3 fileiras de 5 pontos. Para o tamanho M vai ser 6 fileiras, 3 fileiras de 6 pontos, blocos, 3 fileiras de 6. Para o G vai ser 3 fileiras de 7, blocos, 3 fileiras de 7. E o GG, 3 fileiras de 8, blocos, 3 fileiras de 8, tá? Então, vai ser assim. Bom, agora é só seguir essa sequência, fazendo ponto em cima de ponto. Quando for relevo, faz o relevo. Quando for bloco, faz o bloco. Vai seguindo assim. Sempre esteja atenta para o relevo ficar sempre do lado certo, que é o lado direito. Então, aqui, por exemplo, agora essa próxima carreira, o relevo ele já tá aqui pra frente. Então, a gente faz o ponto em relevo pra frente, tá? Só isso que tem que ficar bem atenta. Então, olha só, eu já tenho aqui essa minha parte pronta, ó. Eu apenas seguir fazendo esse lado. Seguir fazendo aqui a sequência até chegar a um certo tamanho. Então, você faz aí o seu, eu vou falar aqui agora até qual tamanho você vai fazer. Eu vou pegar a gente vai pegar a parte das costas pra gente poder saber o tamanho. Então, pega aqui a parte das costas. E a gente vai fazer mais ou menos até a metade, tá? Ó, então você vai seguir esse ponto até atingir aqui mais ou menos a metade. Eu vou pegar a fita métrica pra ver se é a metade mesmo certinho que eu fiz, ó. Aqui eu tenho 22. E aqui é 20. Eu fiz um pouquinho mais que a metade, então. Porque ali tá sobrando 20 centímetros e eu fiz 22 centímetros. Então, eu fiz 2 centímetros a mais que a metade, tá? Você vai fazer, então, até atingir aí esse tamanho. Você vai pegar a sua parte das costas e vai ver onde que tá a metade e faz 2 centímetros a mais, tá? É isso. Então, faz aí o seu e volta aqui pro vídeo.